Pentecostes ocorreu um dos maiores eventos da igreja cristã. Acompanhe aí. Aos 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo, veio uma experiência que resultou em completa mudança de suas vidas. Eles não eram mais aqueles de outrora. A esta experiência, vivida ao longo dos séculos por milhões de servos de Deus no cristianismo, nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Essa última parte não está aí na apostila de vocês, né? Quando Jesus estava lá no monte para subir, antes dele subir, tinha 500 lá, não tinha? Era 500, aproximadamente 500 pessoas estavam lá. Aí Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém até que o que mais? Sejais revestidos de poder. Jesus deixou uma ordem para eles, né? Que se eles seguissem e obedecessem aquela ordem, eles teriam como consequência o revestimento de poder. Ficarem em Jerusalém até que. Isso também delimitava um espaço de tempo em que aquele pessoal, no caso seus apóstolos, deveria ficar lá restrito, voltado para esse fim, até que do alto sejais revestido de poder. Ou seja, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, concentrados, vocês vão ficar aqui, né, voltados para esta finalidade, até este momento, até este tempo em que vocês serão revestidos de poder. Então, quando Jesus fez essa promessa e ordenou a eles, eles eram aproximadamente 500 pessoas que ali estavam. 500 pessoas. Só que, o que aconteceu? Lá em Atos, capítulo 2, nós encontramos a descida do Espírito Santo, né? Assim que está lá. O Espírito Santo veio e desceu. Quando o Espírito Santo chegou ali, quando ele desceu, eles eram quantos? Quem sabe? Eles já não eram mais 500. Jesus falou com 500 lá no monte antes dele subir. Mas lá no dia de Pentecostes já não eram mais 500. Eles eram apenas 120. Para onde foram os 380? Daqui a pouco, mais na frente, a gente vai tratar sobre esse ponto. É que os outros 380 não foram perseverantes. Os outros 380 talvez não acreditaram, né? Os outros 380 talvez não tiveram a fé suficiente, né, para entender que aquilo que Jesus havia prometido seria dado da forma que foi. Então, imaginemos que um foi para sua casa, outro foi para os seus afazeres, outro foi e tal. 380 tiraram para fora. Ficaram apenas 120. Então, veja bem, esta experiência, entre eles nós tínhamos mulheres, homens e mulheres lá. Não era uma plateia apenas de homens, nem somente de mulheres. Era uma plateia mista entre homens e mulheres que estavam lá no cenáculo, reunidos naquele dia. Aí, da promessa de Jesus, quando ele subiu, até o dia do derramamento do Espírito Santo, quantos dias se passaram? Quem lembra? Mais de um, menos de 11. Mais de um dia, menos de 11. Passaram-se 10 dias. 10 dias. Vejam bem, 10 dias. Passaram-se 10 dias. E quando Jesus prometeu,
até quando o Espírito Santo desceu. Então passaram-se 10 dias. Agora imaginem a perseverança desses homens. Jesus não tinha prometido quanto tempo demoraria para vir. Jesus não tinha prometido qual seria o dia da semana que viria. Não, Jesus não estabeleceu tempo, né? Os discípulos perguntaram: Senhor, será esse tempo que tu vai restaurar Israel? Qual foi a resposta de Jesus para ele? Não vos compete saber tempos, nem as estações que o Pai reservou para si. Então essa questão de tempo, de determinar tempo, quanto tempo vai durar isso, aquilo, vai demorar, vai chegar, pertence a Deus. E eles não sabiam quanto tempo da promessa até o derramamento do Espírito Santo levaria. Mas uma coisa aquele grupo de 120 fez. O que foi? Foram perseverantes. Permaneceram lá, né? E a Bíblia diz que eles estavam unânimes, né? Então eles permaneceram 10 dias. E aí essa época que isso aconteceu era a época do Pentecoste, das comemorações do Pentecoste. E aí, quando já estava fechando a festa do Pentecoste, né, para selar a festa com chave de ouro, Jesus decidiu mandar derramar o Espírito Santo sobre a vida daquele grupo de pessoas. Então veja bem, esta experiência, que ela foi vivida há mais de 2.000 anos atrás, ao longo dessa trajetória de tempo, milhares de pessoas já experimentaram ela. Eu estava lendo hoje a respeito da história de William Seymour, que ele foi expulso da igreja dele. Por quê? Porque ele creu no batismo com o Espírito Santo. E dão a ele, né, o título de pai desse novo modelo de cristianismo pentecostal, porque ele creu. A igreja dele não cria. E aí expulsaram ele da igreja porque tiveram ele como alguém que estava trazendo uma doutrina diferente, uma doutrina nova, que para eles era como se fosse uma seita nova. Está vendo? Uma seita nova, que é? Seymour está pregando aí a respeito de um tal de batismo com o Espírito Santo, que ele disse que descobriu na Bíblia. Não aprendemos assim, não dá para ficar com esse camarada aqui. Vamos mandar ele para fora, porque ele vai ensinar aqui outra doutrina, que não é a doutrina que nós aprendemos. E aí fizeram um concílio, reuniram e expulsaram ele da igreja. E aí ele foi e encontrou um prédio que estava abandonado de uma igreja metodista, e lá ele abriu uma igreja e se tornou o pastor daquela igreja. E lá ele começou a pregar e a ensinar sobre o batismo com o Espírito Santo, que era o batismo de poder. E conta a história que alguns dias depois que ele começou a pregar e a ensinar, e ele não era batizado ainda, várias pessoas que aderiram à fé e creram foram batizadas com o Espírito Santo. E ele, somente dias depois, mais de uma semana depois que essas pessoas foram batizadas, foi que ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, ele creu ainda que não tivesse sido batizado, mas ele creu que o batismo com o Espírito Santo, ele era real, ele era bíblico, ele era divino, ele era uma promessa, e ele era para aqueles que podiam crer em Cristo Jesus. Tá? Da mesma forma, esse mesmo batismo também é para os nossos dias, porque não foi apenas ele, mas ele foi um dos precursores desse movimento. Depois dele nós temos o exemplo nosso brasileiro, né, do Gunnar Wingre, Daniel Berg, que depois dele aderiram, aceitaram, abraçaram, né, receberam,
trouxeram para o Brasil, estabeleceram esse modelo de cristianismo pentecostal no Brasil, e hoje o Brasil está cheio de muitas igrejas pentecostais e de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Mas, para ratificar o que nós estamos falando, é importante a gente ir pela Bíblia. O nosso primeiro ponto aí diz: predição. Quem é que pode ler aí o primeiro ponto? Predição profética. Como o nosso quadro é muito grande, ele não permite a gente escrever muito, eu vou botar só aqui do pontinho, que dá a ideia de continuação. Predição profética do batismo no Espírito Santo. Então veja bem, a Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, ela já faz alusão ao batismo com o Espírito Santo. Alguém abre aí Joel 2, 28. Alguém abre a Bíblia, Joel 2, 28 a 32. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aí. Quem for ler, se coloque de pé. Vamos lá. Ligeiro, que é para a gente. Joel é o segundo livro dos profetas menores. O primeiro é Oséias, depois vem Joel. Vamos lá? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os céus e sobre as terras daqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei meu espírito no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em terra e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá mandamento, assim como diz o Senhor, e entre os sobreviventes daqueles que o Senhor chamar. Isso. Então veja bem, Joel, ele é conhecido como um dos profetas do avivamento. E aqui no capítulo 2, ele está profetizando quantos anos antes de Cristo? Aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Né? Aproximadamente 600 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Então Joel estava tendo o quê? Uma revelação divina de que, como ele diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja bem que a palavra toda ela é completiva. A palavra toda aqui ela envolve, ela abrange todo mundo, sobre toda a carne. Ou seja, não é uma promessa, como a gente vai ver mais na frente, restrita a um segmento de pessoas, a um povo, a uma raça, não. Mas é uma promessa dada às pessoas, de forma geral, em todos os tempos. Né? Em todos os tempos. E, corroborando com as palavras de Joel, o discurso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, quando a turma disser: ei, rapaz, esse pessoal está tudo bêbado. Uma hora dessa, sendo essa o que? A terceira hora do dia. A terceira hora era o quê? 9 horas da manhã, né? No relógio hebreu, era 9 horas da manhã. Aí Pedro toma a palavra, como é que diz lá em Atos capítulo 2, versículos 16 a 18. A referência está aí na apostila de vocês, tá? Mas isto é que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá de Deus que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos
profetizarão. Isso. Então veja bem, aquilo que aconteceu ali naquele dia foi um fenômeno. Foi um fenômeno. Nunca ninguém tinha visto coisa parecida. Nunca ninguém tinha visto coisa parecida. De repente, um som como de um vento impetuoso, veemente, encheu toda a casa, e os camaradas começaram a ver o quê? Umas línguas como que de fogo repousando sobre cada um daqueles que estavam ali. E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então veja bem, foi um fenômeno, causou um impacto muito grande, porque ali havia mais de 20 nações reunidas. Mais de 20 nações reunidas, de pessoas que tinham vindo para a festa. E aquele pessoal ficou abismado. Por quê? Porque, como está na palavra, eles viram um falar na língua do outro. Que negócio é esse, rapaz? Esse cara não é da nossa terra, está falando na minha língua, eu estou entendendo o que ele está dizendo. Aí o outro falava na língua do outro, né? Mas esse aqui também não é da minha terra, eu estou ouvindo ele falar, o que está acontecendo aqui? Era um fenômeno, né? Para eles, imenso. Era um fenômeno que jamais eles haviam contemplado coisa parecida. E aí, quem era que ia explicar? Quem era que ia dizer alguma coisa? Quem era que poderia responder aqueles questionamentos? Tinha que ser alguém que tivesse tido experiência de vida com Jesus. Tinha que ser alguém que tivesse passado por Jesus algum tempo e com ele. Tinha que ser alguém que tinha recebido alguma coisa desse mesmo Espírito, como os discípulos receberam quando Jesus soprou sobre eles o Espírito e mandou que eles fossem pregar, fossem evangelizar. Então alguém que já tivesse experimentado alguma coisa desse Espírito para poder falar do Espírito. Para poder falar do Espírito. Então quem era que estava lá? Pedro. E os outros 11, né? Porque a essa altura Matias já tinha sido eleito, né? Como sucessor de Judas, estavam lá. Aí Pedro toma a palavra e chama a atenção do auditório. Espera aí, rapaz, não é assim não. Vocês estão enganados, esses homens não estão bêbados, não estão embriagados, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que está acontecendo aqui, que vocês estão vendo, é para se cumprir o que está escrito nas profecias do profeta Joel. E eu quero fazer um parêntese bem aqui, para chamar a atenção. Só vai falar do conhecimento de alguma coisa quem tiver conhecimento. Preste atenção nisso. Nós só vamos poder falar alguma coisa sobre o batismo com o Espírito Santo quando a gente ganhar algum conhecimento sobre o batismo com o Espírito Santo. Enquanto a gente não ganhar, a gente não vai poder falar. Veja bem, Pedro não era contemporâneo de Joel. Não. Pedro veio muitos anos depois de Joel. Mas por que Pedro então foi enfatizar Joel de 800 anos atrás, 600, 800 anos atrás? É porque Pedro buscou conhecimento, leu os manuscritos, procurou saber o que tinha escrito para ele, para a sua nação, e ele absorveu o conhecimento. Então, quando chegou o momento oportuno, Pedro se levantou e usou a palavra com conhecimento de causa. Vocês entenderam? Por isso é importante a gente ter conhecimento. Por isso é importante a gente saber. Por isso é importante a gente aprender, a gente estudar, a gente pesquisar, a gente guardar, porque a gente nunca sabe quando, em que momento, em que circunstâncias
Vai se fazer necessário a gente usar a palavra, mas uma coisa é certa, quando nós sabemos, na hora que se fizer necessário a gente usar a palavra, a gente usa com autoridade conforme Pedro usou. Pedro usou com autoridade tremenda, que no final da pregação dele, quantas pessoas se converteram? 3.000 almas se converteram a Cristo. Vocês entenderam? Então, eu estou fazendo esse parêntese aqui, nessa trajetória de comentário, para trazer para a sua vida, para a nossa vida, a importância da gente saber, da gente conhecer. Porque isto é que produz maturidade na gente. O saber, o conhecer. Né? Porque desse saber e desse conhecer, a gente pode produzir o nosso bom viver. Né? O nosso bom viver. Então, você que é crente, nós que somos crentes, como é que nós queremos ter uma vida equilibrada, correta, perfeita, dosada diante de Deus? A gente precisa conhecer, a gente precisa saber, e a gente precisa absorver isso e trazer isso para poder em prática de nossa vida. Porque senão a gente vai ser como muitos por aí, levados por todo e qualquer vento de doutrina. Né? Chega um diz uma coisa, a gente acredita. Por quê? Porque a gente não conhece. Chega outro já diz diferente, a gente acredita e embarca com ele. Por quê? Porque a gente não conhece. Mas aí vem outro, já diz de outro jeito. Ele, rapaz, sabe que eu acho que é aquele ali que está com a razão. Aí lá vai, aí que vira um Maria vai com as outras e termina não indo e não chegando a lugar nenhum. Por quê? Porque a gente está desprovido de conhecimento. A gente está desprovido do saber real da coisa. Então, por isso é que é importante a gente buscar o conhecimento das coisas para que a gente possa crescer segundo Jesus ensinou. Né? O segundo exemplo, letra B, diz profecia de Isaías 44:3. Leia aí para mim Isaías 44:3. Vamos ler. Preste atenção quem não lê, preste atenção de quem lê. Isaías é o profeta messiânico do Antigo Testamento. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isso. Né? Então está aqui Deus falando pelo profeta Isaías, né? Deus falando pelo profeta Isaías, né? De um derramamento. Primeiro ele diz que vai derramar água sobre o sedento. A água, né, ela é um antitipo do Espírito Santo, né? A água, o vento, né, a pomba, né, o óleo, né, o azeite, o óleo, né? Então a água ela já tinha uma orientação, né? Derramarei água sobre o sedento, né? Era a referência de que o Senhor Deus estaria mandando, né, com abundância, né, do seu espírito sobre o sedento. Quem era o sedento? O sedento era eu, era você, somos nós, são aqueles que já são batizados, né? Sede, né? Sedento é o que tem sede. Então, ele vai derramar água sobre o sedento. Então, ele vai derramar do seu espírito sobre eu ter vontade de querer ter o Espírito Santo e ser batizado com esse Espírito Santo. Então, ele vai derramar esse Espírito Santo na minha vida, porque ele encontrou em mim uma terra sedenta. Ele encontrou em mim um lugar necessitado dessa água. Mas mais na frente ele traduz, ele diz: derramarei do meu espírito, né? Como é que diz aí, Joaquim? No meu versículo mais na frente, a segunda parte. Vento jogou a folha lá. Derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca.
testemunho da posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então veja bem, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade. O que é posteridade? É que são as gerações, ou é a geração que vem depois, né? Então eu vou derramar sobre aqueles que virão depois de ti, né? Vou derramar, né? Então essa turma desse depois inclui a gente? Inclui a gente, né? João Batista, Mateus 3:11, letra C, profecia de João Batista. João Batista, precursor de Jesus, disse que batizava em água para arrependimento, mas viria um que era maior do que ele, que batizaria com Espírito Santo e com fogo, né? Com Espírito Santo e com fogo. E eu quero fazer um parênteses bem aqui nesse com fogo, que é para não gerar dúvida em ninguém. Veja bem, batismo com o Espírito Santo e com fogo. O com fogo não é outro batismo. Dizer, não, Jesus vai batizar com o Espírito Santo e Jesus vai batizar com fogo. Não. O batizar com fogo aqui é uma manifestação do Espírito Santo no sentido de purificar. Tá? Porque o fogo, um dos papéis que o fogo exerce, né, é de purificar. Por isso que quando a Bíblia fala do ouro refinado pelo fogo, dando a ideia de que o ouro passou por um processo de purificação para ele se tornar só ele, sem contaminação de qualquer outro produto ou coisa da natureza. Então, quando a Bíblia fala aqui com o Espírito Santo e com fogo, implica dizer o quê? Que nós vamos receber esse poder sobrenatural na nossa vida e ele vai entrar na nossa vida com um fogo avassalador de uma forma tal que ele vai purificar a nossa vida de uma maneira tal que nós vamos ficar totalmente isento, totalmente livre, totalmente liberto de qualquer imundície ou pecado que possa estar na nossa vida. Então esse sentido de com fogo aqui é esse, não é outro batismo não, é só esse, porque a Bíblia só fala, só tem dois batismos, batismo em água e batismo com o Espírito Santo, só não há um terceiro batismo, tá certo? Alguém encontrou Mateus 3:11? Eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso. Então a gente colocou uma palavra grega, batizem, né, que quer dizer imergir, ou seja, você colocar lá dentro, você levar até o fundo. Implica isso dizer o que? Como nós colocamos aqui, que os crentes foram imersos, envolvidos e soterrados no Espírito Santo, né? Pessoa soterrada é quando você, usando uma palavra aqui bem simples, é o defunto. Você botou lá dentro e jogou a terra por cima, ele está lá soterrado, tá? Então, soterrado é exatamente isso. Isso implica dizer o quê? Que nós adentramos no processo do Espírito Santo e ele tomou conta de nós. Nós somos soterrados por ele. Nós somos imersos nele, ou seja, nós adentramos na profundeza dele, de tal maneira que ele tomou-nos por total. Tá certo? Letra D. João 14, 16 e 17. Quem já achou aí? Vocês não contavam comigo, né? Eu botar vocês para ir passear na Bíblia, né? Mas tem que ir para a Bíblia. Isso aqui é estudo, né? Isso aqui é ensino, isso aqui é estudo para a gente aprender, né? Para a gente aprender. Eu espero que ao término dessa série de estudo, irmãos, nós tenhamos mais segurança
na nossa vida cristã. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então veja bem, vamos aqui pontuar algumas coisas. Primeiro, Jesus já estava no processo de se despedir dos discípulos. E ele era o consolador dos discípulos, mas ele ia se ausentar, ele ia embora, e os discípulos com certeza ficavam intrigados que eles estariam só. Então Jesus vira para eles e diz: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Não vou deixar vocês órfãos. Não. Eu vou mandar um outro consolador. Quem é esse outro consolador? O Espírito Santo, né? O Espírito da verdade, como diz de acordo com a tradução. E tem alguns pormenores bem aí nessa leitura que nos chamam a atenção. Primeiro diz que o mundo não conhece. Não é assim que diz aí? Por que o mundo não conhece? Porque o Espírito Santo, ele tem como exclusividade trabalhar, tratar e usar a igreja do Senhor. Ele não foi prometido para o mundo, ele foi prometido para a igreja, para o servo do Senhor. Então, ele é promessa para nós. Ele não é promessa para quem está lá fora, para quem não tem compromisso com Deus. Ele é promessa para nós que temos compromisso com Deus. Então, por isso que Jesus disse que o mundo não conhece. Por quê? Porque o mundo não tinha experiência com o Espírito Santo. Mas os discípulos, a essa altura aqui, quando Jesus disse isso, já tinham experimentado o sopro do Espírito. Já tinham saído, já tinham evangelizado. E eles sentiram essa experiência de uma forma tremenda, que quando eles voltaram para Jesus para prestar conta, que Jesus disse: e aí, moçada, como é que foi lá? Bacana, Jesus, bacana, foi. Senhor, até em teu nome os demônios se submetem a nós. Chegaram todos alegres, contentes, né? Pulando. Por quê? Por quê? Porque Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Jesus disse: olha aí, curai os enfermos. Não foi assim que Jesus mandou ele dizer? Ir, curai os enfermos, pregar o Evangelho, entendeu? Anunciar e tal e tal. Jesus havia feito uma série de recomendações para eles, né? Proveniente de que eles tinham recebido uma determinada carga de poder suficiente para eles cumprirem aquela missão, né? Então a turma foi lá e olha, arrocharam, né? E aí deu tudo certo, tudo maravilhoso. Quando voltaram, que foram prestar conta, até o que eles jamais imaginavam que aconteceria, aconteceu, que eram os demônios se submeterem a ele, né? Aí Jesus disse: olha, se acalma, relaxa, não fique tão contente com isso não. Fique mais contente no nome de vocês que está escrito no céu. Se alegre mais por isso. Não porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu, no livro da vida, né? Então, como nós estamos falando aqui, o mundo ele não tem essa experiência com o Espírito Santo. Ele não tem essa experiência, ele não tem esse conhecimento. Pergunta para uma pessoa que nunca foi crente, que não é evangélica, que não tem conhecimento das coisas de Deus, para falar alguma coisa sobre o Espírito Santo. Se às vezes o crente já tem dificuldade, imagina o que não é a dificuldade que ele não tem de falar. Talvez não vai falar nada, né? Porque não conhece, não tem experiência. Porque o Espírito Santo é uma promessa para a igreja, uma promessa para nós, né? Que o mundo não conhece. Aí vem a outra parte, que não pode receber. Não conhece, não pode receber. Por quê? Porque o nome já está dizendo Espírito Santo. Então o que é santo, ele é puro, ele não é imundo, né? O santo, ele não pode estar com o imundo não pode estar com o santo, ele não pode ser a mesma coisa. Não há convergência entre o bem e o mal, entre o puro e o impuro, entre o santo e o profano.
Não há como. Então por isso que Jesus disse, ele não pode receber. Por quê? Porque vocês estão em outro patamar. Você entendeu? Vocês estão em outro processo de vida, diferente da de lá. Vocês, Jesus disse uma vez para você, vocês já foram lavados. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então ele já estava em condições de receberem o batismo com o Espírito Santo. Mas o mundo não conhecia, não tinha essa vivência. Ainda estava impuro, ainda estava sujo pelo pecado, todo manchado. Então como eles poderiam receber esse Espírito que é santo? Não tinha como receber. Então Jesus disse, o mundo não conhece nem pode receber. Mas ele vai vir e vai habitar em vós. Ele vai vir e ele vai habitar em vós. Ou seja, habitar aqui quer dizer morar. Não quer dizer passear e não quer dizer visitar. E bem aqui eu quero fazer um outro parêntese para chamar a atenção da gente. Até eu estou dentro dessa panela. Chamar a atenção da gente. Que às vezes a gente canta uns hinos aí que a letra ela confronta com o texto sagrado, com a palavra. Porque se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em mim, aí eu vou e canto, vem me visitar. Então, ele vem me visitar, se ele vem me visitar, ele não está em mim. Se eu canto, vem na minha casa, tem um hino aí mais ou menos que diz assim, vai na minha casa, Senhor, vai visitar, Senhor. Mas eu já ouvi uns dois por aí assim. Se eu estou convidando para ir me visitar, é porque ele não está lá. Se eu estou dizendo para ele ir lá em casa, é porque ele não está lá. Então, se ele não está lá, tem alguma coisa errada comigo. Por que ele não está lá? Por que ele não está lá? Então, tem alguma coisa errada. Se a promessa para ele morar a partir de mim, se ele morar em mim, automaticamente ele vai estar morando na minha casa, porque eu moro na minha casa. Então, se ele mora em mim, ele mora também na minha casa. Então, eu não vou mais pedir para ele vir morar na minha casa. Eu não vou pedir mais para ele visitar a minha casa. Porque, na verdade, ele não é para ser o visitante da nossa casa. Ele é para ser o Senhor da nossa casa. Pelo menos eu entendo assim. Né? Se eu estou errado, me perdoe, mas eu entendo assim. Porque, às vezes eu fico ouvindo assim os hinos, né? A melodia é bacana e tal, aquela coisa, né? O senso poético, né? Como diz os escritores aí, o senso poético às vezes permite essa coisa de você levar assim. Mas tem hora assim que quando você vê que há um certo confronto, a gente tem que minimizar e dizer, não, esse pé aqui não está batendo. Né? Então, Jesus disse que ele viria e ele habitaria em nós e estaria conosco. Ele habitará em vós e estará convosco. Isso dá a ideia de quê? De continuidade. Não é assim? Quem habita com você, habitou ontem, que habita hoje, vai habitar amanhã, está tendo a ideia de quê? De que está continuando com você. Não é assim? Né? Quem é que mora lá em tua casa? Lá em casa mora eu, fulano, ciclano, beltrano. Tem quantos habitantes lá? Tem 4 que habitam lá. O meu parente, o meu amigo que foi me visitar, passou por uma semana, ele não é habitante da minha casa. Ele é um visitante. Mas o habitante da minha casa é aquele que está lá sempre, constantemente, permanentemente. Então, quando Jesus prometeu que o Espírito Santo viria e habitaria em nós, Jesus estava dizendo o quê? Que ele precisa continuar na nossa vida para aquilo que se fizer necessário. Entendeu? Ele precisa estar, e eu tenho que ter essa certeza. Eu tenho que ter essa certeza de que o Espírito Santo, ele habita em mim, ele mora em mim, ele está em mim. Eu não posso ter sombra de dúvida disso.
né? Porque se eu tiver sombra de dúvida de que o Espírito habita em mim, eu também estou tendo dúvida de que eu sou salvo em Cristo. Porque a salvação, uma das prerrogativas dela é a gente receber o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a morar com a gente. Então, se ele não está morando comigo, então, o que está acontecendo com a minha salvação? É alguma coisa errada. Então, eu preciso consertar algumas coisas aí nessa trajetória para ele poder vir morar. Porque o lugar dele é na minha casa. O lugar dele é na minha vida. O lugar dele é em mim. Ele tem que morar em mim. Né? Amém ou ai? Amém. Segundo ponto. Visitação. Amanhã o Valdinei vai trazer um quadro de pincel lá melhor. Liga para ligar o Valira, que foi eu que pedi. Se ela não mandar, eu vou lá pegar. Visitação inicial do Espírito Santo, né? Foi aqui que a gente estava, né? Nós lemos João 14, 16, 17. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade. Lucas 24, 49 foi aquela promessa de Jesus que nós falávamos, que Ele disse: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Atos 1 e 8 aí completa essa série de promessa e do derramamento, quando ele diz: mas recebereis poder. Quem é que sabe de qual? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até isso. Muito bem, muito bem. Então Jesus estava aqui encerrando esse ciclo das promessas que ele fez concernente à vinda do Espírito Santo, ao derramamento, né? Então, o que a gente aprendeu nessa parte inicial aqui? Que o Espírito Santo, ele é uma realidade, e a promessa do batismo com o Espírito Santo, né? Ela vem desde o Antigo Testamento, né? Como nós citamos aqui Joel, Isaías, e tem outras referências, até em Provérbios tem referência, né? Até no Novo Testamento, quando Jesus, né, falou aos apóstolos e às pessoas daquela época, principalmente no dia da sua ascensão ao céu, sobre esse derramado Espírito Santo. O segundo ponto fala sobre a visitação inicial do Espírito Santo. Aí nós temos aqui, vamos procurando essas referências aí. O que aconteceu na casa de Cornélio é um bom exemplo disto. Atos 10, 44 a 48. Quem é que já achou aí? Enquanto Pedro pregava a palavra, diz o texto citado que caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quem achou aí? Vamos lá. Pode ler. 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas e caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram circuncisão e vieram com Pedro, admiraram-se que os caminhos sobre gentios foram derramados sobre o Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que ele seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que foram batizados no nome de Jesus Cristo. Então, impediram que permanecesse com eles por alguns dias. A história de Pedro e Cornélio nós já conhecemos, né? Pedro teve aquela visão, tinha um lençol, e aí ele viu um bocado de animal, um bocado de bicho lá, e aí ele ouviu uma voz que dizia: Pedro, pega a amada aí, come. Pedro disse: Senhor, de jeito nenhum, minha boca nunca tocou em coisa imunda. Aí ele ouviu outra vez a voz que dizia: não torne imundo
aquilo que vosso Pai santificou, não é? Então, e aí ele acordou, e o que quer dizer isso? Aí não demorou muito. Aí o cidadão aqui, né, o Cornélio também teve uma visão também. E nessa visão ele recebia a palavra de que era para mandar chamar Pedro. Pedro e Cornélio eram distintos, de povo, de nação, de credo, né? Cornélio era um centurião, né? A Bíblia dá testemunho de que ele era um homem bom, era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, mas ainda não era convertido, ainda não era salvo, né? Ele tinha tanta coisa boa, mas ainda faltava a principal. E aí mandava chamar Pedro, que era para Pedro ir lá e dizer para ele as palavras que ele precisava ouvir. E aí Cornélio pega e envia, manda o pessoal ir lá em Jope, onde Pedro estava, e Pedro vai e se manda para lá. E aí quando Pedro chegou, Cornélio já tinha convidado todos os parentes dele, mais os amigos mais íntimos, né? Mais os amigos íntimos, para ouvir o que ele tinha a dizer. Porque na visão, na revelação que ele havia recebido, né, Pedro tinha alguma coisa para dizer que Cornélio não sabia. E aí a palavra de Deus diz que Pedro começou a pregar, a falar sobre Jesus, a pessoa e tal e tal. E quando Pedro pregava, caiu sobre ele, desceu sobre eles o Espírito Santo de uma forma tal que todos que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo. E a ênfase que aqui dá, que nós vamos estar meditando também ainda nesse estudo, é que começaram a falar em outras línguas, né? Começaram a falar em outras línguas, né? Então nós encontramos aqui esse testemunho maravilhoso, né, de que forma o Espírito Santo caiu ali. Você pode observar que sempre o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, está diretamente ligado com a palavra de Deus, ou pregada, ou ensinada, meditada. De alguma forma, o derramar do Espírito Santo está normalmente ligada com a palavra de Deus, né? Ligada. No tempo do rei Josias, quando houve o avivamento do tempo do rei Josias, né? Josias assumiu o reinado com 8 anos de idade, né? E aí, ainda na sua adolescência, foi encontrado o livro da lei. E quando foi encontrado o livro da lei, que Josias não conhecia, não sabia nem que existia, né? O escriba trouxe e disse: olha, nós achamos o livro da lei. E quando Josias pegou o livro da lei que ele leu, ele tremeu, ele se atemorizou. Então ele convocou toda a nação, todo o povo, proclamou um jejum, né, e mandou que lesse o livro da lei para todo aquele povo. Naquele dia, o povo, quem estava em pecado se converteu, quem estava com mulher de outra nação devolveu a mulher, e o marido, e houve um conserto geral. Por quê? Porque houve o avivamento, o Espírito Santo caiu ali sobre aquele povo, né? Que houve um quebrantamento imenso no meio do povo de Israel, né? E com isso muita gente chorou, muita gente se consertou diante de Deus. Por quê? Porque o avivamento veio pela palavra, ligado à palavra. No tempo de Esdras e Neemias, capítulo 8, nós encontramos lá o que? Esdras, o sacerdote, Neemias, eles fizeram um culto lá no meio do arraial muito grande e convocaram o povo. Diz a Bíblia que o povo ficou do amanhecer até o meio-dia, né? Ou seja, 6 horas em pé. E ele abriu o livro da lei, assim que diz lá, abriu o livro da lei e começou a ler diante de todo o povo lá no culto, conforme todos podiam ouvir. E a palavra diz que eles eram como se fosse um só, todos de pé, ouvindo. E aí os sacerdotes, os escribas, os levitas começaram a explicar
o que estava escrito ali no livro da lei. E houve uma contrição tamanha naquele lugar, que o povo começou a chorar, que o povo começou a proclamar, começou a glorificar, começou a adorar a Deus, né? O povo começou a se derramar diante do Senhor. Houve um quebrantamento imenso no meio daquele povo, né? Por quê? Porque o Espírito Santo desceu ali de uma maneira tal, quando eles estavam reunidos com a palavra de Deus no meio do povo. Então, o avivamento e o derramado do Espírito Santo, ele está sempre ligado à palavra de Deus. Ele está sempre ligado à palavra de Deus. Aí diz aqui, enquanto Pedro pregava a palavra, diz o texto citado, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro pregava e o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. Entendeu? Vem avivamento pelo louvor, vem. Vem derramamento do Espírito Santo pelo louvor, vem. Vem pela oração, vem. Mas vem muito mais ainda pela palavra. Quando a palavra é a essência. Quando a palavra não tem mistura. Quando ela é a palavra pura. Aí é que vem mesmo. Aí é que vem mesmo. Eu estava breve de Anapurus, nós fomos numa cruzada lá de 3 dias. Nós fomos pregar lá uns anos atrás. E aí no domingo pela manhã nós fizemos era um culto de escola bíblica de manhã, no terraço de uma escola, né? No terraço de uma escola. E aí quem tocava, quem cantava, e aquele movimento gostoso, e vamos ouvir fulano trazendo uma palavra, vamos ouvir uma pregação com fulano de tal, e aí umas 3 ou 4 pessoas usaram a palavra lá, né? E aí Deus começou a trabalhar ali naquele ambiente, tremendamente, trabalhar e usar, e os irmãos começaram a falar em língua estranha lá no meio, lá no salão do colégio, no pátio do colégio, quem passava ficava olhando aquela coisa. Aí tinha uma senhora sentada na primeira cadeira, assim, uma senhora. Todo mundo pensava que a senhora era crente. Até eu pensava, nós estávamos aqui na frente, a plateia daqui para cá, todo mundo pensava aqui. De repente aquela senhora levantou falando em língua estranha. Falando, aí ninguém ligou, porque todo mundo pensava que a senhora era crente, né? E a mulher levantou falando em língua estranha, né? E aí, tudo bem, maravilha e tal, glória a Deus, e canta indo para cá e dá a palavra. Aí no final, quando o irmão fez o convite, aquela senhora foi a primeira que levantou e veio para frente aceitar Jesus. A primeira que se levantou e veio para frente aceitar a Jesus. Aí causou aquele impacto, mas peraí, ela não era crente? O que aconteceu? O coração dela já tinha se convertido a Cristo. Ela ainda não tinha se levantado e vindo à frente, mas dentro ela já estava convencida. Ela já tinha por dentro aceito a Jesus como Salvador. Faltava só ela publicamente confessar. E foi o que ela fez depois. Então o Espírito Santo encontrou ali uma terra boa, né? Derramou a água sobre a sedenta que estava ali e encheu ela do Espírito Santo. Então é assim, a palavra de Deus está presente, então a possibilidade do derramar do Espírito Santo é muito grande. É muito grande, como aconteceu ali, né? Letra A do segundo ponto diz: Jesus animou os discípulos a pedirem. Lucas 9, 11, 9 a 13. Há, portanto, algum tempo para insistir e perseverar em pedir. Alguém quer ler isso aí? Lucas 11, de 9 a 13. Jesus animou os discípulos a pedirem. Como é que diz aí? Por isso, vos digo, pede e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á.
Veja bem o que a gente colocou aqui. Há, portanto, algum tempo para insistir e perseverar em pedir. Insistir, perseverar em pedir. E aí Jesus ensinou: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e acharei. Bater e abrir-se-vos-á. Ou seja, Jesus está ensinando, que a coisa ela não é propriamente automática, como às vezes a gente acha que é ou quer que seja. Ah, Jesus, eu vou me ajoelhar bem aqui, vou bem aqui agora, eu vou me ajoelhar bem aqui, tá? Tá. Na hora que eu começar a orar, conversar contigo, tu me batiza. Tá certo? Combinado assim? Tá. Então tá, eu vou me ajoelhar e termino nada acontecer. Aí eu levanto bravo com Jesus porque eu fiz todo o ritual que eu projetei. Mas Jesus não me batizou. Por quê? Porque não é assim que funciona. Toda vez e sempre do jeito que o seu filho pede um presente, você dá? Toda vez pediu, você deu? Não. Você deu na hora que ele pediu? Nem sempre. A maioria das vezes não. Mas de Jesus a gente quer na hora. A gente quer imediato. A gente quer no dizer amém, a coisa já está acontecendo. Ou às vezes até antes do amém. A gente acha que apertou ali a teclazinha, apertou o sinalzinho, pronto, aconteceu. Jesus está dando essa lição aqui de Mateus, que é para nós entender que a gente precisa, vamos dizer assim, ir um pouco além do normal, do natural. E mais, eu pedi hoje, não aconteceu, eu vou pedir amanhã, eu vou pedir depois. Você lembra daquela história, daquela parábola da mulher, daquela viúva que ia lá na casa do juiz? Que ela perturbava o juiz todo dia, para julgar a causa dela. Todo dia o juiz, de tanto com raiva, bravo, disse: rapaz, quer saber, eu vou atender essa mulher porque ela está me enchendo o saco. Eu vou logo despachar ela, tirar ela do meu caminho. Aí até que ele foi atender, tanto ela insistir. Nesse texto, é que surge a frustração de muita gente comigo na igreja. Porque, eu estou pedindo. Está citando aqui que a gente pede, a gente vai ser atendido. E não acontece exatamente como a gente pensa, como a pessoa pensa. Aí as pessoas não conseguem, não se segurar na igreja, porque, eu penso que eu peço, ele não me dá. E não é assim. Existe um tempo, existe a hora e o lugar. Minha mãe foi crente. Eu acho que mais de 40 anos. Minha mãe foi crente. Minha mãe, ela não perdeu um ciclo de oração. Minha mãe não perdia a consagração ali do anjo da guarda. Não perdia. O que acontecesse, minha mãe não perdia. Até aí minha esposa, como testemunha, sabe disso. Minha mãe não perdia. Passou a vida dela, minha mãe, todo dia de manhã. Podia acontecer o que acontecesse, mas o culto doméstico era sagrado. Depois do almoço ela ia, tirava o cochilozinho dela, quando ela acordava lá para as 4 horas da tarde, ela pegava a Bíblia dela e ia lá para o quintal, ler a Bíblia dela. Ela tinha uma vida com Deus, intimidade. A minha mãe não era batizada no Espírito Santo. A mãe nunca tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Mais de 40 anos. Quando minha mãe adoeceu, véspera dela morrer, ela já no leito de enfermidade, o seu batismo era do Espírito Santo. Vou explicar. Mais de 40 anos de crente. Com certeza. Ela buscava, pedia, buscava. Então o que o Joaquim está colocando é pertinente também nessa questão que nós estamos tratando aqui do batismo. Irmão, eu quero ser batizado. Não, eu quero ter essa experiência. Então faça cada coisa de uma vez.
fazer de uma vez. Primeiro, se torne uma terra sedenta para que jorre a água do Espírito na sua vida. Segundo, busque constantemente, incessantemente. Busque. O que é que eu vou fazer? Ore. Senhor, eu quero ter essa experiência. Peça. Senhor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. Senhor, mas não bote regra. Ó, Senhor, eu quero ser batizado, mas eu quero assim. Eu quero ser batizado, mas em tal lugar. E nem a moça de batismo Fazer, porque é meu irmão. É meu irmão, que foi, né? Todo social, cheio de regra. Não, eu vou passar vergonha. Pulando, saltando igual aquele doido ali, no meio do de jeito nenhum. Se eu vou me batizar, eu vou estar no ponto e tal. Né, no jeito. Ele diz, tá bom. Aí o abençoado está no ônibus, ele está o ônibus cheio, na memória ele começa a sentir um negócio estranho. O que está acontecendo aqui? Bota a mão na boca, o que está acontecendo? Tá. Aí o pessoal começa a olhar, esse cara está meio esquisito aqui, o que está acontecendo? Demorou, o cara soltou a língua estranha lá no meio do ônibus, lá todo mundo ouvindo ele falar língua estranha. Você veio bater dentro do ônibus, no meio de tanta gente. E é porque ele não queria. Então, não coloque regras para Deus. Deixe Deus à vontade para fazer do jeito dele. Aonde ele quiser. Entendeu? Maria José foi batizada na onde? Um monte de pedra lá no final da casa do meu pai. Eu pedia, mas assim, tipo assim, eu não estava crendo que eu ia receber. Eu estava passando por uma série de repente, eu contando para Deus os problemas que estavam acontecendo quando de repente o batismo do Espírito Santo. Era 6 da tarde. 6 da tarde. Então é assim. Então não coloque regras para Deus. Esteja à disposição de Deus. Mas faça o principal, busque, clame, peça, né? Vá pela palavra, pedir, dá-se-vos-á. Então, Senhor, tu vai me dar, eu vou pedir, tu vai me dar, eu vou pedir, tu vai me dar, eu vou pedir. Eu vou pedir até tu me dar, eu vou pedir. Entendeu? E tenha fé. Creia que você pode receber também. Tá bom, meus amados? Letra B diz: Jesus mandou que esperassem. Ao cumprir o dia de Pentecoste, de súbito, cedo pela manhã, o Espírito Santo caiu sobre a congregação. O derramamento veio repentinamente, manifestou-se como um som vindo do céu, né? Repentinamente, como um som vindo do céu, de manhã cedinho. Será que eles esperavam que de manhã cedinho eles iam ser batizados? Talvez não. 10 dias, 9 dias já tinha passado, dias inteiros. Quem sabe nesses dias eles tenham tido momentos mais, vamos dizer assim, mais áureos, de cantar hino, de louvar, né? De alguém testemunhar, de contar fatos e coisas, porque 10 dias tem muita coisa para a pessoa contar em 10 dias. Mas naquele dia, aí Jesus disse, não, peraí, no 10º dia, e vai ser de manhã cedinho. Entendeu? É no 10º dia, de manhã cedinho. É por isso que dos 500 só ficaram 120. Por quê? Não tiveram a paciência, não tiveram a perseverança, não insistiram, né? Não buscaram com afinco o querer receber, né? Aí foram desistindo, foram desanimando, mas aqueles que creram e que permaneceram foram coroados com o batismo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, para fechar esse ponto aqui, a letra C diz: a manifestação do sinal distinto do batismo. Atos 2, de 1 a 4, diz que houve um som semelhante a um vento impetuoso que encheu todo o local em que estavam reunidos. Mas talvez o mais fora do comum, no dia de Pentecoste, foi o falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Este sinal, falar em línguas, continua sendo uma evidência distinta do batismo com o Espírito Santo.
Então entenda isso. Ninguém é batizado com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Ninguém. Pode sentir calor, pode sentir alegria, pode sentir o movimento do Espírito na vida dele, pode sentir uma série de outras coisas, mas se não falar em línguas estranhas, ele não está batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Entrou o vento, som como de um vento impetuoso, veemente, que encheu toda a casa. Nada disso ali mudou. Viram línguas repartidas como de fogo, pousando na cabeça de cada um lado. Também não alterou muita coisa. Mas, quando eles começaram a falar em outras línguas, aí sim, aí alterou. Aí chamou a atenção de quem estava lá. Peraí, o que está acontecendo com esse pessoal? Nós estamos ouvindo eles falar na nossa língua. Aí é que causou impacto no meio do povo. Por quê? Porque eram pessoas simples, eram pessoas comuns, né? E agora estavam falando, né, numa outra linguagem que não era normal deles. Ninguém sabia, ninguém tinha ouvido antes, né? Então, aí Pedro foi e ratificou o que estava acontecendo ali. Então, isso aqui é o que o profeta falou lá, para falar disso aí, né? Nos últimos dias diz Deus derramarei do Espírito sobre toda a carne. Então está falado. Então isso aqui é aquilo que está lá escrito, né? Então, falar em línguas estranhas é a evidência natural do batismo com o Espírito Santo. Ninguém jamais recebeu e jamais receberá o batismo com o Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Tá? Isso não quer dizer que você agora vai falar língua estranha por onde você andar por aí o tempo todo. Não, não é assim. Não, não é assim também. Né? Não é assim. Mas você precisa falar para poder confirmar que você foi batizado com o Espírito Santo. Tá certo? Ah, irmão, mas eu não me controlo. Controla. Dá para controlar, porque o Espírito Santo ele é educado. E a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, se o Espírito de Deus ele age no meu espírito, e o meu espírito eu controlo, então eu vou controlar isso aí. Mas isso aí é outra aula. Né? Isso aí é outra aula. Então, saiba disso. Ninguém é batizado no Espírito Santo sem falar em línguas estranhas. Tá certo? Eu quero encerrar nossa aula de hoje. Aqui nessa parte, tá? Convidando vocês para quinta-feira a gente continuar lá no